estamos mais próximos da nossa partida, né? É como viagem de férias. Cada dia que passa é um dia a menos para a gente aproveitar. Então, que a gente saiba aproveitar o máximo, ainda dentro dos percalços que a vida nos oferece, dentro do projeto reencarnatório que cada um elaborou, mas que todos nós possamos caminhar. Que Jesus esteja com todos nós e que nós jamais larguemos as mãos dele, que está lá na frente, nos olhando a todo tempo. Capítulo 19, ação e reação, sanções e auxílios. Nós vimos no último capítulo sobre o desencarne coletivo. Druso acaba citando para André Luiz, diante da curiosidade dele de Hilário, dentro daquele resgate coletivo, né, daquele desencarne coletivo, daquele pessoal do avião, ele indicou os 2 pilotos, né? Quando André perguntou a ele, mas você já teve alguma experiência? E quando ele começa a contar, ele relata para André Luiz e para Hilário a própria experiência daquele momento que estava sendo vivida em tempo real. Então, ele coloca ali todos os pontos, o porquê, as oportunidades que cada um tem de dentro daquela catástrofe que a gente olha com um olhar de tristeza, muitos estão ali reparando algo que necessita. Hoje, no capítulo 19, nós vamos avançar mais um pouquinho. Sanções e auxílios. Depois do entendimento com os internados, o instrutor Drúzio aqueceu em dispensar-nos alguns minutos de conversação educativa. Vocês lembram? Deixa eu procurar minha caneta aqui. Vocês lembram que lá no capítulo anterior, quando ele fala aqui dos internados, né? Lembra que foi pedido auxílio para 6? 8 ainda estavam presos de uma certa forma? Então, é isso, né? É isso que André Luiz está dizendo. Olha, depois que aqueles 6 se internaram, nós fomos, então, nós tivemos um tempo dispensado a uma conversação para elucidar alguma coisa, sentar, dialogar, um momento de descanso, mas um momento também que simbolizava ali mais um aprendizado. André Luiz, como sempre, ele não perde tempo, né? Sempre quando ele pode, ele está ali inquirindo, ele está ali querendo saber, ele está ali de alguma forma tentando absorver algo para o seu crescimento, e isso para nós foi ótimo, porque ele acaba nos repassando também, né? E sana uma eventual dúvida de cada um de nós. Explanara brilhantemente sobre o problema das provas na experiência terrestre. Alertara-nos quanto à necessária renovação mental nos padrões do bem, destacando a necessidade do estudo para a assimilação do conhecimento superior e do serviço ao próximo, para a colheita de simpatia, sem os quais todos os caminhos da evolução surgem complicados e difíceis de serem transitados. André nos dizendo, né, que até agora tudo isso Druso e Silas nos ensinaram. Nos ensinaram a ter equilíbrio, a mudar o nosso o padrão vibratório da nossa mente, para que nós possamos nos modificando e caminhando cada dia mais na senda do bem, nós temos o quê? A colheita da simpatia. Não que a gente faça algo para alguém para receber em troca, mas quando a gente faz o bem está em nós. Então, se nós nos agrupamos por afinidade, nós nos atraímos pela vibração, quando eu faço o bem, eu trago para junto de mim espíritos encarnados ou desencarnados que têm essa mesma conduta, né? E assim, querendo ou não, eu serei beneficiado. Por isso, cada um segundo as suas obras, né? Então, eu vou fazendo bem, eu encontro bem, e a gente é uma via de mão dupla. Junto dele, enquanto prelecionava, fora colocada singular escultura, uma estátua notável, reproduzindo o corpo humano.
transparente aos nossos olhos, a qual apenas faltava o sopro espiritual para revelar-se viva. Então, ali diante daquela conversação, uma estátua humana, transparente, né? Capaz de ver todos os órgãos que temos em um corpo humano. E André fala, olha, ele era tão, parecia tão real, que faltava ali somente o sopro da vida no sentido de reencarnar, né? Para ela se revelar-se, né, ali viva, né? Não mais uma estátua. Patenteavam-se ali a nossa visão, todos os órgãos e apetrechos do carro físico do corpo humano sobre a proteção do sistema nervoso e do sistema sanguíneo. O coração, à maneira de um grande pássaro no ninho das artérias enrodilhadas na árvore dos pulmões, o fígado, a feição de um condensador vibrante, o estômago e os intestinos, como digestores técnicos, e os rins, como aparelhos complexos de filtragem, convidavam-nos a profunda admiração. Contudo, nosso maior interesse concentrava-se no sistema endócrino, no qual as glândulas se salientavam por figurações de luz. A epífise, a hipófise, a tireoide, as paratireoides, o timo, as suprarrenais, o pâncreas e as bolsas genésicas caracterizavam-se perfeitas sobre o fundo vivo dos centros perespirituais que se combinavam uns com os outros em sutilíssimas ramificações nervosas, singularmente ajustadas através dos plexos, emitindo cada centro irradiações próprias, constituindo-se o conjunto num todo harmônico que nos impelia à contemplação estática. Todos estavam ali observando e o sistema endócrino funcionava tão bem que André estava ali admirado, com todas as formas. Eu vou pedir a vocês que me permitam abrir um parênteses para quando a gente falar de formas. Aqui nós estamos falando, conversando das formas humanas, né? Nós sabemos que em quando a gente desencarna, cada um tem o seu corpo perispiritual idêntico, alguns pontos diferentes do espírito. O nosso perispírito se parece muito, né, com esse estereótipo que nós temos hoje nessa encarnação. Só que nós precisamos entender que essa é uma condição humana, né? Então, nós temos corpos no mundo espiritual idêntico a esse, porque nós estamos na condição humana. Mas a partir do momento que a gente começar a avançar, e nós vamos avançar, sabe, sei lá quando, né? Mas, por exemplo, os espíritos que estão na classe dos espíritos puros, eles não têm a mais a forma humana, né? Então, os espíritos nos contam sobre isso, né? Dr. Bittencourt é um deles. Não se confunde com Inácio Bittencourt. É Dr. Bittencourt, outro também que ajudou muito, né? E ajuda muito aí dentro da doutrina espírita. Mas quando ele foi questionado, né? Se ele tinha boca, nariz, olhos e ouvidos, como que ele enxergava, e ele falava, olha, eu enxergo em 360 graus. Eu consigo fazer vários cursos ao mesmo tempo. Eu consigo estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Lá do filme Os Mensageiros, Aniceto consegue estar em lugares diferentes ao mesmo tempo. Isso é característico de espírito muito avançado, muito evoluído. Aniceto ainda está ali num contexto, numa forma humana. Mas os espíritos, quanto mais avançado é, vão adquirindo outras formas. Nós não saímos do animal irracional e estamos agora no animal racional? Não são formas diferentes? Não são avanços? Então, à medida que a gente avança,
Os nossos corpos também mudam de estrutura, mudam de avanço moral e de avanço intelectual, né? Então, aqui, quando a gente fala de forma, nós estamos falando da humana, mas nós precisamos ter essa consciência que as formas são variadas. Assim como um bichinho que desencarna hoje, ele tem um corpo espiritual, um perispírito de um animal irracional. Nós temos o nosso perispírito de animal racional. Os espíritos puros, eles já têm outro formato, né? Então, nós precisamos ter essa consciência. Percebendo-nos a surpresa, o chefe da casa disse bondoso: habitualmente convidamos a atenção de nossos internados para os veículos de nossas manifestações, mostrando-lhes quanto possível a correspondência entre nossos estados espirituais e as formas de que nos servimos. É indispensável que compreendamos que todo mal por nós praticado conscientemente expressa de algum modo lesão em nossa consciência e toda lesão dessa espécie determina distúrbio ou mutilação no organismo que nos exterioriza o ser. Olha o que ele está nos dizendo. Ele está mostrando para aqueles internados o seguinte: olha, aqui é o corpo humano. Cada ato que eu faço, né? Cada ato negativo meu, e aqui ele está falando praticado conscientemente, gera uma lesão ou determina um distúrbio ou uma mutilação em nós mesmos. É aquela historinha que eu sempre conto aqui para vocês. Quando eu carimbo em mim um ato negativo, para mim retirá-lo dali, eu vou precisar passar pelos 3 elementos. Assim como eu também, quando eu venho com um carimbo positivo, ali existe merecimento, ali existe misericórdia e ali existe o quê? Jesus olhando para a gente e atraindo para conosco, nós mesmos fazendo isso, mas com o auxílio de Jesus, aquilo que nos agrega a receber. Em todos os planos do universo, somos espíritos e manifestação, pensamento e forma. Eis o motivo porque no mundo a medicina há de considerar o doente como um todo psicossomático, se quiser realmente investir-se na arte de curar. E tocando a bela escultura à nossa vista, ele continuou: da mente clareada pela razão, sede dos princípios superiores que governam a individualidade, partem as forças que asseguram um equilíbrio orgânico por intermédio de raios ainda inabordáveis à perquirição humana. Raio esses que vitalizam os centros perispiríticos, em cujos meandros se localizam as chamadas glândulas endócrinas que, a seu turno, despedem recurso que nos garantem a estabilidade do campo celular. Como é óbvio, nas criaturas encarnadas, esses elementos se consubstanciam nos hormônios diversos que atuam sobre todos os órgãos do corpo físico através do sangue. Então, veja lá. Todas as nossas glândulas endócrinas estão funcionando de modo que a gente esteja de uma forma regular. Uma vez isso desequilibrado, os nossos hormônios desequilibrados, desequilibram também toda a nossa estrutura. O homem comum, que já conhece a tiroxina e a adrenalina, energias fabricadas pela tireoide e pelas suprarrenais, com influência decisiva no trabalho circulatório, nos nervos e nos músculos, não ignora que todas as demais glândulas de secreções internas produzem recursos que decidem sobre saúde e enfermidade, equilíbrio e desequilíbrio nos indivíduos encarnados. Ora, em substância, como é fácil de ver, todos os estados acidentais das formas de que nos utilizamos no espaço e no tempo dependem, assim, do comando mental
que nos é próprio. Por isso, cuidar da nossa mente é muito importante. Nós precisamos lembrar que nós somos espírito que comanda a mente e que comanda o corpo. Aquilo que está na minha mente tem um reflexo de imediato ao meu corpo físico e esse reflexo ele pode me curar ou ele pode denegrir um órgão do meu corpo e até mesmo os hormônios, primeiramente, desequilibrando toda essa estrutura. É por isso que a justiça, sendo instituto fundamental de ordem na criação, começa invariavelmente em nós mesmos, em toda e qualquer ocasião que lhe defraudemos os princípios. Então, toda vez que eu vou contra um princípio, eu tenho um ato negativo. A evolução para Deus pode ser comparada a uma viagem divina. O bem constitui sinal de passagem livre para os cimos da vida superior, enquanto que o mal significa sentença de interdição, constrangendo-nos a parada mais ou menos difíceis de reajuste. Um ato positivo meu me leva a avançar. Um ato negativo me leva a parar para reparar, né? Ele fala aqui, uma sentença de interdição. Ou seja, por hora, você não está decidindo. Você está interditado, né? Vai passar por uma parada, essa parada será mais ou menos difícil de acordo com o ato de cada um de nós. Aproveitando breve pausa, Hilário observou. É admirável o trabalho educativo em andamento nas zonas inferiores, com vistas à reencarnação. Inegavelmente, respondeu o instrutor. É preciso informar a todos os nossos irmãos em vias de retorno ao círculo dos homens que o corpo carnal, com as tarefas que lhe são consequentes, vale por verdadeiro prêmio da bondade divina que é necessário valorizar. Aqui nas esferas purgatórias, contamos com verdadeiras multidões de criaturas desencarnadas que procedem do mundo em deploráveis crises alucinatórias após malversarem os bens da vida humana. Muitos, por infelicidade própria, ignorância, não puderam acomodar-se a qualquer tipo de concepção religiosa. Entretanto, milhões de pessoas, longe do respeito pela fé maternal que as esclarecia nos compromissos espontâneos perante Deus, entregavam-se conscientemente à crueldade mental, cavando ruína e amargura para si mesmos, porque o mal infligido a outrem era sempre mal que amontoava sobre as suas cabeças. É assim que, desentrançadas da matéria densa, aqui aportam batidas pelo remorso e pelo arrependimento, padecendo frustrações lamentáveis, quando não estacionam por tempo mais ou menos longo em furnas expiatórias nas quais, presas de antigos adversários ou de velhos comparsas de vício, sofrem tristes alterações em seus centros de força, ali se expressarem na mente por desequilíbrios funestos. O que ele está dizendo aqui para a gente? Olha, todos que aqui chegam e todos que estão prontos para reencarnar e os desencarnados, eles são mostrados esse corpo, essa forma humana, né? O que eles são mostrados? Para eles entenderem essa questão dos atos, essa questão dos ferimentos. Olha, a oportunidade está sendo dada. Cuide desse corpo, porque qualquer coisa que você venha a fazer e desequilibrá-lo, você voltará, é igual ele está dizendo aqui, aqueles que voltam do umbral com alterações em seu centro de força, porque não souberam aproveitar da maneira que era necessária e precisa enquanto encarnados. E aí retornam em desequilíbrio. E nesses desequilíbrios são alvo de quem? Dos antigos adversários.
Então, é a consciência que a gente precisa ter dos nossos atos, sobretudo. Hoje me falaram assim, eu acordei tão revoltado que eu não acredito mais em Deus, eu não acredito mais em nada, porque não é possível que Deus esteja permitindo que tudo isso me aconteça. E eu disse o seguinte: olha, Deus não permitiu nada. Fomos nós mesmos que permitimos e que desejamos e aceitamos o nosso projeto reencarnatório. Tudo que a gente passa, somos nós. Deus nos dá a misericórdia de voltarmos e refazer. Ele não. Jesus, tampouco. Jesus, ele já conquistou. Ele está muito à nossa frente. Eles estão nos ajudando apenas por amor, para que a gente não fique ao léu. Eles são como nossos pais, segurando as nossas mãos para não cair. Mas as escolhas são nossas, né? São nossas o tempo todo. Depois de acolhidas em nosso pouso de amor, refazem-se pouco a pouco. Ou seja, né? As aulas, as palestras daqueles que recém chegam são nesse sentido, para que elas vão entendendo o porquê de todas as coisas. E aí as respostas vão chegando de forma gradual. Aqueles que precisam ser tratados vão sendo tratados de forma gradual até alcançar o equilíbrio. Alcançando o equilíbrio, novas respostas eles vão chegando e novos questionamentos também vão sendo feitos, né? E as coisas vão esclarecendo até que cada um possa ou retornar ou seguir. A reencarnação retificadora, isso é, a internação na carne, sem condições penosas, surge por alternativa inevitável. Será preciso renascer, suportando os obstáculos tremendos, oriundos da desarmonia perispirítica criada por nós mesmos. Ainda assim, quanto possível, antes do novo berço entre os homens, é imprescindível melhorar as contas. Daí o motivo porque a instituição qual a nossa funciona em vários campos das regiões inferiores, que na velha teologia equivalem a regiões infernais. Olha, oportunidade de crescimento até mesmo para quem está nas zonas densas. E ele vem dizer para a gente, né? Aqueles que estão em desarmonia, melhora-se um pouco antes de retornar ao mundo espiritual. Né? É preciso melhorar um pouco para não voltar com tanta desarmonia. Então, por isso tem esses estudos, essas considerações, olha, melhora um pouco, retorna. Retorna com mais consciência, a fim de ter-se o quê? Mais êxito. O que, porém, existe de fato é o imenso umbral, né? E não o inferno, situado entre a terra e o céu, dolorosa região de sombras, erguida e cultivada pela mente humana em geral rebelde e ociosa, desvairada e enfermiça. Os companheiros desencarnados que despertam devagarinho para a responsabilidade de viver, encarando face a face o imperatismo do renascimento difícil no mundo, passam a trabalhar aqui, laboriosamente, vencendo óbices terríveis e superando tempestades de toda a sorte para a conquista dos méritos que descuraram durante a permanência no corpo, de modo a implantarem no próprio espírito os valores morais de que não prescindem para a sustentação de novas e abençoadas lutas no plano material. A gente não imprime no nosso corpo físico o nosso ponto de discernimento e de avanço. Se eu tenho alguns distúrbios, estou no mundo espiritual, eu melhoro um pouco para quando eu vá imprimir naquele corpo físico o meu avanço, eu possa também adquirir um corpo mais sadio. Não só o corpo, mas quando eu falo corpo, eu digo também a nossa trajetória.
Porque às vezes está ali com o corpo aparentemente são, mas com a mente desequilibrada. A mente está boa, o corpo está deteriorado. Cada um passa por uma forma diferente. Fato é, todos nós vamos estar cheios dos problemas, né? Porque esses problemas foram frutos de nós mesmos. Mas quando a gente tem esse reconhecimento no mundo espiritual, estuda um pouco lá e a gente volta, a gente cai lá naquela questão da evolução em dois mundos. A gente evolui aqui, retorna, evolui lá, volta diferente, evolui aqui, volta diferente, e assim até que a gente possa, então, fechar as feridas que se encontram em nós. O orientador, mostrando o olhar coruscante de entendimento e carinho, a afeição do professor emérito e bondoso, que deseja o progresso dos aprendizes, fez longa pausa e nos perguntou: compreenderam? Sim, sim, respondemos a um só tempo, interessados em maior amplitude da lição. É assim que todos nós, continuou ele, para o recomeço das lides, dos conflitos carnais, solicitamos o regime de sanções ou alguém, quando não dispomos do direito de fazê-lo, nos obtém, suplicando-o em nosso benefício às autoridades superiores. Então, quando nós não temos competência para tal, outros fazem assim por nós. Regime de sanções, indagou Hilário. Perfeitamente. Não nos reportamos aqui às medidas de natureza moral pelas quais enfrentamos, compreensivelmente na família consanguínea ou na intimidade da luta, a reaproximação com os espíritos de que sejamos devedores de paciência e ternura, tolerância e sacrifício, na solução de certas dívidas que nos obscurecem a senda, mas sim a providência ratificante, depois de muitas quedas reiteradas nos mesmos deslizes e deserções que imploram em favor de nós e em nós mesmos, quais sejam as deficiências congenitais com que ressurjamos no berço físico. Olha, ele está dizendo o seguinte: quando nós não temos capacidade para fazer o nosso projeto encarnatório, outros vão fazer por nós. E vão pedir, vão solicitar que nos sejam colocados dentro das oportunidades de crescimento ao qual cada um precisa para o seu desenvolvimento. Por isso, sempre a máxima: nós estamos onde deveríamos estar, com as pessoas às quais nós precisamos estar, para rever nossos atos ou então para avançarmos. Alguma coisa tem. Nós nunca estaremos no lugar errado, porque não há erros nos planos. Tudo é feito minuciosamente. Se você está numa família problemática, onde tem aqueles conflitos, aquelas confusões, podem ter certeza que é ali que nós necessitamos estar para reparar algo, para aprender algo, para ensinar algo. Alguma coisa existe ali, mas é ali que nós precisamos estar. E que cruzem em algumas delas. Às vezes a gente não nem se reconhece dentro da família. Mas ainda assim, não existem erros. Ainda assim, nós precisamos passar. E ainda tem aqueles, né? Aqueles pontos, né? Que nós vamos passar e vamos retornar sem cumprir o que precisaríamos cumprir. E aí nós teremos que voltar tantas vezes quanto for necessários para poder, aprimorando hora lá e hora aqui, a gente conseguir fazer o que a gente precisa. Porque na imperfeição que a gente carrega, muitas das vezes a gente não consegue. Aqueles que, por vezes diversas, perderam vastas oportunidades de trabalho na terra, pela ingestão sistemática de elementos corrosivos, como sejam o álcool e outros venenos das forças orgânicas, tanto quanto os invertebrados cultores da gula, ó, serviu até para mim também, né? Quase sempre atravessam as águas da morte como suicidas indiretos. Então, vamos nos policiar. Porque às vezes a gente acha
determinadas coisas não vai fazer mal, mas a constância delas pode nos levar ao suicídio indireto. Não quer dizer que todos serão, mas podem, existe aí uma faculdade, né? Aquele que bebe tanto a ponto de ter uma cirrose, deteriora o fígado, deteriora o rim, se esses órgãos são elementos primordiais para a nossa existência e você os fere, você chega como suicídio indireto. Se você come demais a ponto de desenvolver inúmeras doenças, deteriorando seu corpo físico, você chega do outro lado como suicídio indireto. Então, são nessas posições que a gente precisa, são nisso que a gente precisa nos policiarmos, né? Deixa eu ver onde que eu parei, que eu perdi. E despertando para nova obra, chegam como suicidas indiretos, e despertando para a obra de reajuste que lhes é indispensável, imploram o regresso à carne em corpos desde a infância, inclinados à estenose do piloro, à ulceração gástrica, ao desequilíbrio do pâncreas, à colite e às múltiplas enfermidades do intestino que lhes impõem torturas sistemáticas, embora suportáveis no decurso da existência inteira. Então, quando a gente vê certas crianças chegando com inúmeros problemas, né? A gente fala, oh, meu Deus, o que essa criancinha fez, né? Para estar com tanto sofrimento. Mas são resgates. São resgates necessários. É doloroso agora, mas vão chegar vitoriosos. Nossa, que glória seria se todos nós chegássemos também vitoriosos. São momentos difíceis, mas que são possíveis de passar. E se a gente passa, a gente cura o ponto que precisa curar. Inteligências notáveis, com sucessivas quedas morais, através da leviandade com que se utilizaram do esporte e da dança, espalhando desespero e infortúnio nos corações afetuosos e sensíveis, pedem formas orgânicas ameaçadas de paralisia e reumatismo, visitadas de achaques e neoplasmas diversos, que lhes obstêm os movimentos demasiado livres, companheiros que em muitas circunstâncias se deixaram envenenar pelos olhos e pelos ouvidos, comprometendo-se em vasta rede de criminalidade através da calúnia e da maledicência, imploram veículos fisiológicos castigados por deficiências auditivas e visuais que lhes impeçam recidivas desastrosas, intelectuais e artistas que despedem sagrados recursos do espírito na perversão dos sentimentos humanos por intermédio da criação de imagens menos dignas, rogam aparelhos cerebrais com inibições graves e dolorosas, para que nas reflexões de temporário ostracismo possam desenvolver as esquecidas qualidades do coração. Homens e mulheres que abusaram de dotes físicos, manobrando a beleza e a perfeição das formas, para disseminar a loucura e o sofrimento naqueles que lhes admitiam as falsas promessas, solicitam corpos vulneráveis às dermatoses aflitivas, como os eczemas e as tumorações cutâneas, ou portadores de alterações da tireoides, que os constranjam a reiteradas lutas educativas. Grandes faladores que escarneceram na divina missão do Verbo, conturbando multidões ou enlouquecendo almas desprevenidas, suplicam doenças das cordas vocais para que, atravessando afonias periódicas, desistam de tumultuar os espíritos por intermédio da palavra brilhante, e mulheres, de pessoas que transformaram o santuário do sexo numa forja de perturbações para a vida alheia, arruinando lares e infelicitando consciências, imploram equipamentos físicos, atormentados por lesões importantes no campo genésico, experimentando desde a puberdade inquietantes desequilíbrios ovarianos e testiculares,
a cegueira, a mudez, a idiotia, a surdez, a paralisia, o câncer, a lepra, a epilepsia, o diabetes, o pênfigo, a loucura e todo o conjunto das moléstias dificilmente curáveis significam sanções instituídas pela misericórdia divina, portas adentro da justiça universal, atendendo-nos aos próprios rogos, para que não venhamos a perder as bênçãos eternas do Espírito a troco de lamentáveis ilusões humanas. Então, veja bem, tudo que nós temos, principalmente aqui relatando na questão das dificuldades, foi pedido por nós, porque nós falhamos outrora. Essa falha foi na penúltima reencarnação? Antes dessa? Não sabemos. Não sabemos, porque vimos aqui no último capítulo o exemplo daqueles pilotos aos quais estavam reparando, espiando atos de 400 anos atrás. 400 anos atrás são quantas vidas? Sabe-se lá quantas vidas viveu nesse período? Quantas reencarnações antecederam? Fato é, o ato negativo está carimbado e ele não vai sair enquanto a gente não fizer o movimento. Então, nós, muitas das vezes, aquilo que a gente passa, a gente pediu e por misericórdia nós somos atendidos. E se a gente não tinha condições de ser atendido para tal, aqueles que nos querem bem e que tinham condições para isso, foram lá solicitar para nós. Então, por isso que diante das aflições, a gente precisa viver um dia de cada vez. Se um dia de cada vez está difícil, é uma hora de cada vez. Se uma hora de cada vez está difícil, é respirando fundo 1 minuto de cada vez. Porque vai passar. Assim como nós já conseguimos superar tantas coisas aí no nosso passado afora. Porque se a gente for olhar para trás, nós superamos muitas coisas. Coisas novas vão nos sendo colocadas, mas fato é também que nós vamos vencendo. Mas existem institutos especiais que providenciam, por exemplo, as irregularidades orgânicas pedidas para a reencarnação? Perguntou meu colega empregado. Existe um instituto especial que lá dentro daquela irregularidade orgânica que ele necessita, ele vai lá e pega, né, desregula. O interlocutor sorriu e acentuou. Sim, Hilário. A bondade do Senhor é infinita e permite-nos a graça de suplicar os impedimentos a que nos referimos, porque o reconhecimento de nossas fraquezas e transgressões nos faz imenso bem ao espírito endividado. A humildade em qualquer situação acende luz em nossas almas, gerando em torno de nós abençoados recursos de simpatia fraterna. Entretanto, ainda mesmo que nos pedíssemos a aplicação das penas de que necessitamos, nossa posição não se modificaria, porquanto a prática do mal opera lesões imediatas em nossa consciência, que, entrando em condições desarmônicas, desajusta ela própria o centro de força em que se mantém. Desse modo, os nossos institutos de trabalho para a reencarnação colaboram para que todos venhamos a receber na ribalta terrestre a vestimenta carnal merecida. Além de tê-los ali trabalhando para que a gente receba o corpo merecido, nós também não podemos correr das impressões às quais nós carregamos. Então, além da gente imprimir naquele corpo físico aquilo que a gente carrega, né? Nosso avanço moral e intelectual, assim também como os nossos deméritos, existem aqueles que nos ajudam a deixar ali, como se diz, imperfeito aquele ponto ao qual nós precisamos, então, do resgate. Então, de que vale a súplica? Rogando essa ou aquela medida atinente à nossa reeducação? Que adianta, então, a prece, né? Para nos reeducarmos. Não formule semelhante problema. Falou Druso em voz grave. A prece, no sentido a que aludimos, é sempre um atestado de boa vontade e compreensão, no testemunho da nossa condição de espírito devedores. Sem dúvida,
não poderá modificar o curso das leis diante das quais fazemos réus sujeitos a penas múltiplas, mas renovamos-nos o modo de ser, valendo-nos não só como abençoada plantação de solidariedade em nosso benefício, mas também como vacina contra a reincidência no mal. Além disso, a prece faculta-nos a aproximação com os grandes benfeitores que nos presidem os passos, auxiliando-nos a organização de novo roteiro para a caminhada segura. Meu companheiro guardou o reverte a anotação e considerou. Cara instrutor, dependemos da elucidação que, ao nos reencarnarmos, conduzimos conosco os remanescentes de nossas faltas, que nos partilham o renascimento na máquina fisiológica, como raízes congeniais dos males que nós mesmos plantamos. Perfeitamente, acentuou o mentor amigo. Nossas disposições para com essa ou aquela enfermidade no corpo terrestre representam zonas de atração magnética que dizem de nossas dívidas diante das leis eternas, exteriorizando-nos as deficiências do espírito. Druso meditou alguns instantes, como se estivesse ponderando no íntimo a gravidade do assunto e apreciou. Nossas assertivas não excluem, de certo, a necessidade da asepsia e da higiene, da medicação e do cuidado precioso no tratamento dos enfermos de qualquer procedência. Desejamos simplesmente acentuar que a alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas a se lhe refletirem na veste carnal, como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias, oferecendo campo propício ao desenvolvimento de vírus, bacilos e bactérias inúmeras, capazes de conduzi-las aos mais graves padecimentos de acordo com os débitos que haja contraído, mas também carregam consigo as faculdades de criar no próprio cosmo orgânico todas as espécies de anticorpos, imunizando-se contra as exigências da carne, faculdades essas que pode ampliar consideravelmente pela oração, pelas disciplinas retificadoras a que se afeiçoou, pela resistência mental ou pelo serviço ao próximo, com que atrai preciosos recursos a seu favor. Não podemos esquecer que o bem é o verdadeiro antídoto do mal. Então, a prece não é para mudar o nosso percurso, mas para nos dar força para poder conseguir passar por ele. É a humildade que a gente expressa quando a gente está fazendo a prece, principalmente dentro de uma fé viva e raciocinada, dentro de uma oração em forma de conversa, a gente está colocando os pontos nos is. A gente está entendendo, aceitando, mas trazendo para perto de nós aqueles benfeitores que podem nos ajudar. E a nossa conduta, da mesma forma em que a gente tem a forma pensamento que a gente cria e prejudica o nosso corpo, a gente é capaz de trazer para nós pelo menos uma parte da cura. Quando o quê? Quando a gente esquece, né, o mal, mas não esquece que o bem é o verdadeiro antídoto. Ainda assim, ajuntou Hilário, será lícito recordar que os animais igualmente sofrem moléstias diagnosticáveis, como sejam a aftose, a raiva, a pneumonia, como também as plantas experimentam enfermidades peculiares, reclamando adubos e fungicidas. E acrescentou: a dor é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. O ferro sobre o malho, a semente na cova, o animal em sacrifício, tanto quanto a criança chorando, irresponsável ou semiconsciente para desenvolver os próprios órgãos, sofrem a dor e evolução que atua de forma para dentro, aprimorando o ser, sem a qual não existiria progresso. Em nosso estudo, porém, analisamos a dor-expiação, que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça. É muito diferente. Curioso, exclamou Hilário. Não havia pensado ainda em semelhantes conselhos. Dor, evolução, dor, expiação.
como temos ainda dor auxílio, atalhou Druso benevolente. Como assim? E percebendo a surpresa que nos estampamos no rosto, o orientador aduziu. Em muitas ocasiões, no decurso da luta humana, nossa alma adquire compromissos vultuosos nesse ou naquele sentido. Habitualmente, logramos vantagem em determinados setores da experiência, perdendo em outros. Às vezes, interessamos-nos vivamente pela sublimação do próximo, olvidando a melhora de nós mesmos. É assim que, pela intercessão de amigos devotados à nossa felicidade e à nossa vitória, recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico, seja para evitarmos a queda no abismo da criminalidade, seja mais frequentemente para o serviço preparatório da desencarnação, a fim de que não sejamos colhidos por surpresas arrasadoras na transição da morte. O infarto, a trombose, a hemiplegia, o câncer penosamente suportado, a senilidade prematura e outras calamidades da vida orgânica constituem, por vezes, dores auxílio, para que a alma se recupere de certos enganos em que acha incorrido na existência do corpo denso, habilitando-se através de longas reflexões benéficas, disciplinas, para o ingresso respeitável da vida espiritual. Druso, no entanto, a essa altura, foi chamado a outras linhas de ação, deixando-nos entregues aos nossos pensamentos. Assim nós encerramos o capítulo 19. E ele dizendo, olha, além daquilo que a gente já está inserido em nós, já está carimbado em nós, quando nós estamos aqui nessa reencarnação, nós adquirimos algo. E por misericórdia, nos é imposto uma pedra enorme no nosso caminho a fim de nos frear, a fim de nos dizer, olha, cuidado, senão você vai cair. Ou então, por misericórdia, nós somos retirados. Aí vem um infarto, aí vem nele falando aqui de uma trombose, e nós somos recolhidos. Para que o estrago não seja maior. Então, que todos nós possamos ter cada dia um pouco mais de discernimento. Refletir sobre a nossa conduta, ainda que difícil, porque nos reparar, nos modular, né? Aparar as arestas, lixar dói. Mas nós tendo o princípio, né? A doutrina, a teoria, que nós possamos aplicá-las na prática. Alguma dúvida, gente? É que foi rapidinho, né? Falei demais, mas deu certo, né? Os espíritos estão entre nós, Solange. Os espíritos estão entre nós. Lembre sempre, né? E essa questão de movimentos são possíveis. Não sei se foi seu caso, não consigo precisar, mas tenha sempre isso em mente. Os espíritos estão entre nós. Tudo bem, gente? O povo está caladinho. Então vamos encerrar? Jesus, obrigado pela noite de hoje, obrigado pela oportunidade de crescimento, obrigado por mais uma vez ter de nós misericórdia e fazer com que a nossa cabeça esteja ali sempre, né? Pensando, refletindo e discernindo sobre o caminho ao qual nós queremos seguir, desejamos e precisamos seguir. Agradecemos a espiritualidade amiga presente, os nossos mentores. Obrigada a todos vocês que estiveram até aqui conosco, né? Que todos nós possamos estar em paz, descansar para o dia de amanhã que vai chegar, porque Jesus irá nos permitir, e que todos nós possamos, sobretudo, nos olhar para nós e entender que nós estamos em evolução, e que a evolução depende de cada um de nós. Fiquem com Deus. Até amanhã, no Evangelho no Lar. Se Deus quiser e Ele quer. Tchau, gente!